Muito bem, senta-te por um segundo porque o que estou prestes a contar-te tem todos os ingredientes de um escândalo de primeira categoria. E a parte mais irônica de todo este desastre é que a personagem principal não é uma celebridade, não é uma estrela de reality show, nem é um atleta polêmico. A personagem principal é o país mais poderoso da Terra, um país que gastou milhares de milhões para se posicionar como anfitrião da maior festa do futebol mundial e que, contra todas as expectativas, contra toda a lógica, contra toda a propaganda que vende há anos, está agora à beira de ficar absolutamente ridículo perante centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Esta é a história de como os Estados Unidos organizaram o Mundial de 2026 e, sem querer, sem planear, sem compreender totalmente o que estava a acontecer, entregaram ao México as chaves para roubar todo o espetáculo. Para perceber o que se está a passar, é preciso perceber primeiro o que foi prometido. Porque o escândalo vive precisamente no espaço entre a promessa e a realidade. Quando a FIFA anunciou que o Mundial de 2026 seria disputado em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, Washington vendeu isso como um triunfo histórico, como a confirmação de que a América do Norte era o novo centro do mundo do futebol. Donald Trump entrou nessa narrativa com tudo o que tinha. Apresentou o torneio como uma vitória pessoal, uma demonstração de que os Estados Unidos continuavam a ser o lugar onde acontecem as maiores coisas do mundo. A FIFA, por sua vez, anunciou projeções de impacto econômico global superiores a 80 mil milhões de dólares. 80 mil milhões. Dito assim, em voz alta, parecia que todos iam ganhar. Estádios a arrebentar de adeptos, hotéis esgotados com meses de antecedência, o mundo inteiro em fila para entrar na grande festa americana. E então a realidade entrou sem bater a porta e começou a destruir toda a narrativa. Porque aquilo que está realmente a acontecer nas cidades anfitriãs americanas é exatamente o contrário do que foi prometido, e os números não mentem, por mais que os comunicados oficiais tentem embelezá-los. Hotéis em cidades como Filadélfia comunicaram que quase 80% das suas unidades tinham menos reservas do que o esperado. Esse número vem diretamente de um inquérito da American Hotel and Lodging Association, publicado no final de abril deste ano. Recintos em Miami e São Francisco aumentaram as tarifas base até 300% para as datas do torneio, mas as taxas de ocupação antes da competição estavam 40% abaixo das projeções originais. Bilhetes para jogos da fase de grupos entre seleções de nível intermédio estavam a ser vendidos no mercado secundário abaixo do valor nominal, simplesmente porque não havia procura suficiente para absorver a oferta disponível. Pensa nisso por um momento. Abaixo do valor nominal, num mundial e a mais. Um adepto internacional típico precisaria de algo na ordem dos 10 mil dólares para acompanhar a sua seleção durante apenas uma semana em solo americano, juntando bilhetes, alojamento e transportes. 10 mil dólares para ir ver futebol. Se isso não te parece imediatamente um problema sério, espera, porque a próxima parte explica tudo. O verdadeiro problema não são apenas os preços, embora os preços sejam brutalmente dissuasores. O verdadeiro problema é que os Estados Unidos nunca compreenderam por completo aquilo que o futebol significa para o resto do mundo. Para um adepto sul-americano, africano, europeu ou asiático, o Mundial não é uma experiência de consumo premium. Não é um evento de luxo reservado a quem pode gastar 10 mil dólares numa semana. É uma celebração coletiva. É uma festa popular. É o momento em que milhões de pessoas que partilham uma paixão se juntam nas ruas, nos bares, nos estádios para viver algo que não tem preço precisamente porque sempre foi acessível. O Mundial nunca foi concebido como um produto de luxo. Tornou-se o maior evento desportivo do planeta porque era algo que o mundo inteiro podia partilhar. E o modelo que os Estados Unidos construíram para este torneio, com a sua lógica de preços dinâmicos, os seus pacotes de hospitalidade corporativa e a sua infraestrutura desenhada para maximizar a despesa por visitante, choca de frente com a cultura futebolística que gera a energia, o ambiente e a magia que realmente tornam um mundial digno de ser visto. Sem essa energia, os estádios mais modernos do mundo transformam-se em conchas vazias, muito bonitas e muito caras. E isso, segundo relatos que começaram a surgir a partir das próprias avaliações internas da FIFA, é exatamente aquilo que a organização começa a temer.
Mas há outra dimensão nesta crise que vai muito além dos preços. Tem um nome, e esse nome é política de imigração. O segundo mandato da administração Trump tem sido definido, entre outras coisas, por um endurecimento agressivo das fronteiras do país. Em junho deste ano, 25 países estavam sujeitos a uma proibição total de viagem para os Estados Unidos, e outros 14 enfrentavam restrições parciais ou a suspensão do processamento de vistos. No total, 39 nações foram afetadas por uma proibição total ou parcial. A consequência prática para o Mundial foi simplesmente desastrosa para a presença internacional. Adeptos de Marrocos, uma nação africana qualificada para o torneio e com uma massa adepta global apaixonada, viram mais de 40 membros de grupos oficiais de apoio ficarem sem visto, apesar de terem bilhetes confirmados. Pelo menos um árbitro da FIFA vindo da Somália foi travado num aeroporto americano e viu a entrada ser-lhe recusada. Um membro da equipa técnica do Iraque também foi recusado. Adeptos do Senegal, da Costa do Marfim, do Irão e de outras nações que participam no próprio torneio ficaram presos num limbo de vistos, sem um caminho claro para poderem assistir aos jogos. Em janeiro deste ano, o Departamento de Estado emitiu um memorando interno a orientar os consulados americanos para suspenderem o processamento de vistos de requerentes de 75 países, enquanto os chamados padrões de controlo e verificação eram reavaliados. Embora essa pausa se aplicasse tecnicamente a vistos de imigração e não a vistos turísticos, o efeito dissuasor sobre as viagens de adeptos internacionais foi imediato e generalizado. Depois, veio outra reviravolta. Em abril, apenas algumas semanas antes do início do torneio, a administração Trump anunciou discretamente que adeptos estrangeiros de determinados países seriam obrigados a depositar cauções de até $15 mil para serem autorizados a entrar no país, mesmo que já tivessem bilhetes confirmados para o Mundial. Deixa isto assentar por um segundo. Compraste um bilhete para o Mundial, pediste um visto, e agora dizem-te que tens de entregar $15 mil como garantia só para te deixarem entrar. A contestação foi imediata, e em meados de maio, a administração recuou nesse requisito para os titulares de bilhetes confirmados que se tinham inscrito no sistema oficial de passes da FIFA. Mas o dano na confiança internacional na logística para assistir ao torneio nos Estados Unidos já estava feito. Relatórios de Kansas City, de Nova York e de Los Angeles sugeriam que as projeções de visitantes internacionais tinham sido cortadas drasticamente. Só Nova York reduziu a sua previsão de chegada de adeptos de uma estimativa da FIFA de 1.200.000 para cerca de 500 mil. Isso não é um erro de arredondamento, é um colapso. E é aqui que a história muda, porque enquanto tudo isto acontece a norte da fronteira, algo completamente diferente se desenrola a sul. A cidade do México, Guadalajara e Monterrey estão a viver um nível de procura que ultrapassou todas as projeções iniciais. Os alojamentos Airbnb esgotaram. As listas de espera para acesso aos estádios ultrapassaram as 300 mil pessoas. O Aeroporto Internacional da Cidade do México preparou cerimônias de boas-vindas com mariachis e danças folclóricas que já estavam a tornar-se virais antes mesmo de o torneio começar oficialmente. Adeptos internacionais da África do Sul, da Europa, da Ásia, da América do Sul, a escolherem o México como base de operações porque encontraram ali algo que os recintos americanos simplesmente não conseguiam oferecer: uma experiência autêntica, acessível e absolutamente elétrica por uma fração do custo. Um quarto de hotel numa cidade anfitriã mexicana pode ser encontrado por menos de $100 por noite. Nas cidades anfitriãs dos Estados Unidos, a média estava a ultrapassar os 400. Essa diferença não é um pequeno inconveniente. É a diferença entre poder ir ao Mundial e vê-lo na televisão em casa. Os bilhetes da fase de grupos nos recintos mexicanos começavam em valores tão baixos como $21 em certas categorias de preço. Um detalhe que os grupos de defesa dos adeptos destacaram repetidamente ao organizar campanhas globais contra a estrutura geral de preços da FIFA nas cidades americanas. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram petições a exigir que a FIFA travasse aquilo a que os adeptos chamavam preços extorsionários, na parte americana do torneio. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, viajou para a Cidade do México no início de junho para defender a estrutura de preços da organização,
afirmando que a procura global por bilhetes tinha atingido níveis sem precedentes, com mais de 6 milhões de bilhetes vendidos. Tecnicamente, os números são reais. Globalmente, a procura pelo torneio alargado a 48 seleções é extraordinária. A FIFA recebeu 5 milhões de pedidos de bilhetes apenas nas primeiras 24 horas da sua terceira fase de vendas. Mas a distribuição dessa procura conta uma história muito diferente. Uma história em que o entusiasmo flui fortemente para o México e para o Canadá, enquanto os recintos americanos se perguntam quando é que a vaga de público esperada vai realmente aparecer. O que está a acontecer é uma deslocação do centro de gravidade do torneio que ninguém na FIFA planeou e que Washington definitivamente não queria. O fluxo de adeptos internacionais que devia concentrar-se nos grandes recintos americanos está a redistribuir-se organicamente para o México, não por causa de uma campanha de marketing, não por causa de uma estratégia governamental brilhante, mas simplesmente porque os adeptos reais, aqueles que viajam com as suas próprias poupanças e não com contas de despesas empresariais, estão a fazer contas muito simples e a escolher a opção que lhes dá mais experiência por menos dinheiro. E esse movimento tem consequências que vão muito além do próprio torneio. Cada adepto internacional que chega ao México se apaixona pela comida, pela cultura, pelo calor humano e pela hospitalidade das pessoas, publica sobre a sua experiência para audiências de centenas de milhares e regressa a casa a falar do que viveu. É publicidade inestimável para o turismo mexicano, que dará retorno durante anos. O Mundial está a entregar ao México uma plataforma de visibilidade global que normalmente exigiria décadas e fortunas para ser construída. E está a fazê-lo porque os Estados Unidos, sem querer, desenharam um modelo tão exclusivo, tão transacional, tão despido do calor cultural que torna o futebol especial, que empurraram os verdadeiros adeptos para outro lado. Mas deixemos mais uma coisa clara, porque esta história não é apenas sobre economia, é política. E foi política desde o início. Quando a candidatura conjunta dos Estados Unidos, do Canadá e do México recebeu o Mundial em 2018, o subtexto geopolítico já lá estava. A administração Trump, então no primeiro mandato, tinha passado 2 anos a ameaçar renegociar o NAFTA, a demonizar o México na retórica sobre imigração e a construir a ideia de um muro como símbolo central da identidade americana. E, no entanto, ali estavam 3 países a coorganizar o maior evento desportivo do mundo, teoricamente como parceiros. Avançando para 2026 e para o segundo mandato de Trump, essas contradições tornaram-se impossíveis de ignorar. O presidente que um dia chamou aos imigrantes mexicanos violadores e criminosos está agora, nominalmente, a coorganizar um torneio em que as maiores multidões e as melhores vibrações estão nos estádios mexicanos. A administração que impôs as proibições de viagem mais amplas da história americana está a coorganizar um evento cuja premissa inteira depende da livre circulação de adeptos internacionais. O governo que tentou exigir cauções de $15 mil a visitantes estrangeiros está a coorganizar uma celebração cujo espírito é, por definição, a inclusão global. Isto, sinceramente, não dava para escrever como ficção. Ninguém acreditaria. E o ângulo da FIFA acrescenta mais uma camada de complexidade a tudo isto. A própria FIFA tem um historial bem documentado de priorizar as receitas comerciais acima de quase tudo o resto. Um historial que produziu os escândalos de corrupção da era Blatter, os pagamentos secretos, a compra de votos que levou mundiais para o Catar e para a Rússia, e as acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que derrubaram dezenas de dirigentes em 2015. Esse ADN institucional não desapareceu. A estrutura de preços que tornou a parte americana deste torneio inacessível para adeptos comuns é um produto direto da mesma lógica que definiu a governação da FIFA durante décadas: maximizar o dinheiro, gerir a imagem e preocupar-se com o público depois. Por isso, quando Infantino aparece na Cidade do México e defende os preços citando uma procura global recorde, está a fazer exatamente aquilo que a FIFA faz sempre. Fala do número total, não da distribuição. Celebra 6 milhões de bilhetes vendidos, sem discutir quem está realmente a aparecer nos estádios e que ambiente se vê quando as câmaras estão ligadas. Porque há uma coisa sobre lugares vazios num Mundial. Eles não representam apenas receita perdida,
representam algo muito mais prejudicial para um evento televisivo desta escala. Representam uma imagem que viaja pelo mundo em tempo real. Uma bancada vazia num jogo do Mundial em Nova York ou Miami não é apenas uma falha de hospitalidade. É uma imagem repetida em todos os canais desportivos de 180 países. Torna-se a história, torna-se o legado. E para um torneio que custou milhares de milhões a organizar e que foi vendido como o maior mundial da história, essa imagem é a única coisa que nem a FIFA, nem a Federação de Futebol dos Estados Unidos, nem a administração Trump podem permitir que defina o evento. A ironia no centro de tudo isto é impressionante. Os Estados Unidos investiram anos de capital político, milhares de milhões de dólares em infraestrutura e uma enorme quantidade de orgulho nacional para se posicionarem como o grande protagonista do Mundial de 2026. Construíram a narrativa da escala americana, da excelência americana, do espetáculo americano. E o que se está a desenrolar, em vez disso, é que essa mesma ambição, esse mesmo impulso de transformar cada dimensão do evento num produto comercial premium, está a construir o cenário exato em que o México, com os seus preços acessíveis, o seu calor cultural e a sua paixão genuína pelo futebol, acaba por ser o coração emocional e cultural de um torneio que devia ter tido um protagonista muito diferente. O México não roubou o espetáculo, os Estados Unidos entregaram-lhe, e o mundo está a ver. Há uma versão desta história em que se poderia argumentar que a FIFA merece tanta culpa como qualquer outro interveniente. A organização sabia das dinâmicas de preços incorporadas no modelo americano de organização, sabia da situação dos vistos, tinha acesso aos seus próprios dados internos que mostravam onde as reservas estavam atrasadas, e fez uma escolha, repetidamente e em público, de projetar confiança em vez de enfrentar de frente os problemas estruturais. Esse comportamento não é novo na FIFA. Esta é uma organização que, durante grande parte das últimas 3 décadas, funcionou mais como um cartel privado do que como uma federação desportiva global. A investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lançada em 2015, expôs um sistema de corrupção institucionalizada tão vasto que envolvia dirigentes de praticamente todos os níveis da estrutura da FIFA. Subornos, compra de votos, esquemas de comissões ilegais. O tipo de manipulação financeira organizada que a maioria das pessoas associa ao crime organizado, a operar à vista de todos dentro da organização desportiva mais popular do planeta. Antigos executivos da FIFA, chefes de confederações regionais, responsáveis de marketing e intermediários foram acusados. Condenações e confissões de culpa surgiram de dirigentes da América do Sul e das Caraíbas. O esquema total, tal como descrito pelos procuradores federais, envolvia centenas de milhões de dólares em pagamentos corruptos ao longo de mais de 2 décadas. Sepp Blatter, o presidente da FIFA que presidiu a grande parte dessa era, demitiu-se em junho de 2015, poucos dias depois de anunciar que procuraria mais um mandato, forçado a sair no meio de uma investigação federal à sua própria conduta. O seu adjunto, Michel Platini, que era considerado o sucessor mais provável, também foi suspenso depois de se saber que tinha recebido de Blatter um pagamento de 2 milhões de francos suíços em 2011. Ambos negaram qualquer irregularidade. Ambos acabaram por ser absolvidos das acusações criminais, mas ficaram afastados da administração do futebol durante anos. Depois de Blatter veio Gianni Infantino, que prometeu reformas e entregou, segundo a maioria das avaliações, uma continuação da mesma cultura institucional vestida com uma nova linguagem. Infantino alargou o Mundial de 32 para 48 equipas, uma mudança que aumentou substancialmente as receitas ao mesmo tempo que diluiu a qualidade competitiva da fase de grupos. Levou o torneio, pela primeira vez, para um formato de 3 países. Garantiu o acordo que envia o Mundial de 2034 para a Arábia Saudita, amplamente condenado por organizações de direitos humanos e grupos de adeptos. E ao longo de tudo isto, manteve a postura de um homem convencido de que as suas decisões servem o futebol mundial. A polêmica dos preços para 2026 encaixa perfeitamente neste padrão. A FIFA nunca se envolveu seriamente com a crítica de que o seu modelo estava a excluir os adeptos comuns da experiência por via dos preços. Em vez disso, citou números agregados de procura, defendeu-se em comunicados de imprensa
e confiou no magnetismo inerente do torneio para atrair pessoas apesar do custo. No México, essa fórmula funciona. Nos Estados Unidos, não. Não a estes preços. Não neste clima político. A dimensão demográfica da crise dos vistos merece atenção própria. Os 39 países sujeitos a proibições totais ou parciais de viagem para os Estados Unidos não são aleatórios. Incluem algumas das nações mais apaixonadas por futebol no mundo. O Senegal qualificou-se para este torneio. A Costa do Marfim qualificou-se. Marrocos qualificou-se e trouxe uma das bases de adeptos mais emocionalmente intensas de toda a competição. O Irão qualificou-se. Estes são países cujos adeptos têm uma história de viajar distâncias enormes para apoiar as suas seleções nacionais. Não chegam com contas de despesas empresariais. Chegam com paixão, poupanças e uma lealdade que muitos públicos desportivos americanos teriam dificuldade em compreender. A situação de Marrocos é particularmente marcante. No Mundial de 2022, no Catar, Marrocos tornou-se a primeira nação africana a chegar às meias finais, uma campanha tão improvável e emocionalmente poderosa que se tornou uma das histórias marcantes do torneio. A sua diáspora de adeptos espalhada pela Europa viajou em enorme número para o Catar. Para 2026, essa mesma comunidade estava a planear a viagem. O sistema de vistos dos Estados Unidos respondeu recusando vistos a mais de 40 membros de grupos oficiais de adeptos marroquinos, todos eles titulares de bilhetes confirmados. Isto não é um soluço burocrático, é um resultado político, e tem um custo que se estende muito para lá do próprio torneio. As nações vão lembrar-se disto. Os adeptos vão lembrar-se disto. Quando surgir a próxima disputa internacional por uma organização, a experiência americana de 2026 fará parte da conversa. Agora, convém ser preciso numa coisa: o Mundial enquanto evento não está a falhar. Foram vendidos 6 milhões de bilhetes. Os jogos estão a ser disputados. O formato com 48 equipas significa que há mais nações a participar do que nunca, mais histórias a serem escritas, mais adeptos em todo o mundo com uma equipa para seguir. A expansão por 3 países foi genuinamente ambiciosa. O problema não é o torneio. O problema é a distância entre aquilo que foi prometido e aquilo que está a ser entregue nas cidades anfitriãs americanas. O problema é um ambiente político que tornou os Estados Unidos um destino menos acolhedor do que o modelo exigia. O problema é uma estrutura de governação da FIFA que permitiu que decisões sobre preços e acesso corroessem a própria atmosfera que torna o seu produto digno de ser visto. Podes construir os maiores estádios do planeta. Podes gastar milhares de milhões em infraestrutura, logística e tecnologia de transmissão. Podes ter um presidente a reivindicar o evento como um triunfo pessoal. Mas se os adeptos que realmente amam este desporto não conseguem pagar para vir, ou não se sentem bem-vindos, ou simplesmente encontram uma opção melhor 2 horas a sul da fronteira, até os recintos de futebol mais modernos e caros do mundo acabarão por mostrar ao planeta algo que ninguém pretendia. Vão mostrar lugares vazios. E lugares vazios, sob o foco global mais intenso que se possa imaginar, contam uma história que nenhum comunicado de imprensa consegue desfazer. O México não precisou de competir com os Estados Unidos em infraestrutura. Não teve de gastar mais, nem de negociar melhor com a FIFA. Tudo o que teve de fazer foi ser o México, acolhedor, vibrante, acessível, culturalmente rico e genuinamente apaixonado pelo jogo. Ao fazer exatamente isso, acabou por acolher o Mundial a que o mundo realmente queria assistir. Os Estados Unidos acolheram o Mundial que planearam. O México acolheu aquele ao qual as pessoas apareceram. Essa é a história que ninguém na FIFA, ninguém na Casa Branca e ninguém na Federação Americana de Futebol queria ver contada. Mas os números continuam a contá-la na mesma. 1 quarto de hotel vazio e um estádio mexicano cheio de cada vez.